O Estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Justiça Eleitoral caça o mandato da prefeita do município de Santa Luzia, localizado envolvido na morte de crianças eletrocutadas em Araioses. Assassino de DJ maranhense é condenado a mais de 20 anos de prisão. Governo desmente informação de interrupção no pagamento de aposentados e pensionistas do estado. Confira ainda os detalhes da próxima etapa do Enem, que acontece neste fim de semana. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Para essa sexta-feira e fim de semana, sol e chuva com raios à tarde no sul do Maranhão. Nas demais áreas, sol e sem chuva. Em São Luís, o dia segue ensolarado e sem previsão de chuva. A máxima hoje na capital é de 32 graus. Na cidade de Pinheiro, o dia segue parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura na região varia entre os 24 e 35 graus. Nas cidades de Imperatriz, Peritoró, Pio 12 e Presidente Dutra, muito sol e calor com máxima de 37 graus. Máxima de 38 graus em Pirapemas. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Trânsito. 4 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na BR-010 no interior do Maranhão. Os detalhes desse acidente com a repórter Taliana Luiz. 4 pessoas morreram nesta quinta-feira após uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão-baú na BR-010 no município de Itinga do Maranhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma van tentava entrar em um posto de combustível e atrapalhou o veículo de passeio que vinha no sentido contrário. O motorista acabou perdendo o controle da direção e foi atingido transversalmente pelo caminhão-baú, que arrastou o veículo por vários metros. Equipes do bombeiro foram acionados para retirar os ocupantes que ficaram presos nas ferragens. As 4 vítimas fatais não foram identificadas. Plantão policial. Foi preso nesta quarta-feira Antônio de Pádua Benício de Carvalho, de 54 anos, dono de um terreno em que 2 crianças morreram eletrocutadas em uma cerca clandestina no município de Araioses. Ele foi localizado após denúncias anônimas. O caso aconteceu no mês de agosto deste ano, quando 3 crianças de 10, 13 e 14 anos de idade, após pegarem frutos na região, resolveram tomar banho em um rio e seguraram em uma cerca elétrica. Na ocasião, as 2 crianças morreram. Desde então, Antônio de Carvalho estava foragido da justiça. Assassino de DJ maranhense é condenado a mais de 20 anos de prisão. O crime aconteceu no ano passado em Brasília. De volta a repórter Taliana Luz com mais detalhes. O Tribunal do Júri de Brasília condenou o jovem Lucas Albo de Oliveira pelo assassinato do DJ maranhense Iago Linhares. A condenação consistiu em homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, a emboscada e uso de meio que expôs outras pessoas a perigo e ainda ameaça e violência contra a mulher e porte ilegal de arma. A soma das penas pelos crimes totaliza 21 anos de reclusão, mais 1 ano e 11 meses de detenção e 12 dias de multa, que serão cumpridos inicialmente em regime fechado. O jovem DJ foi morto a tiros desferidos por Lucas Albo, de 23 anos, na saída de uma festa no dia 2 de julho do ano passado, em Brasília. O autor do crime teria agredido fisicamente a sua namorada, amiga de Iago, dentro dessa casa de evento. A vítima estava tentando defender a mulher. Após a agressão, Lucas Albo foi expulso do local, mas ficou esperando a vítima na saída da casa noturna, portando uma arma de fogo. A vítima levou um tiro no abdômen e na cabeça e morreu ainda no local, enquanto o acusado tomou rumo ignorado. Lucas Albo de Oliveira foi preso preventivamente na casa dele no dia 5 de julho de 2017 e responde ao processo nessa condição. Segundo a polícia, o jovem tem pelo menos 6 passagens por porte de arma de fogo, disparo, porte de drogas e ameaça. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luz.
Antônio Coelho Machado, Josian Serra Rego e Cleferson de Jesus Machado Vilaça foram condenados nesta quinta-feira no Fórum de Justiça do município de Rosário, a 75 quilômetros de São Luís, a 43, 47 e 44 anos de prisão, respectivamente. Os três foram julgados pelos assassinatos das crianças Roberto da Luz dos Santos, de 11 anos, e Erisvan da Silva Costa, de 12 anos de idade, ocorrido em agosto do ano passado em Campo de Peris, na região de Bacabeira. Os três, que já estão presos há mais de um ano, vão ficar inicialmente em regime fechado. Foram 12 horas de julgamento até a sentença ser proferida. Em agosto de 2017, a criança e o adolescente haviam saído de casa para pescar em um açude. Eles estavam em companhia de outros dois jovens de 15 e 18 anos, quando foram surpreendidos por um grupo de homens armados com facões e armas de fogo. Os dois adolescentes conseguiram fugir do ataque. De acordo com os autores dos assassinatos, o roubo de porcos na região motivou o crime. Você vai conferir no próximo bloco. Justiça Eleitoral caça o mandato da prefeita do município de Santa Luzia. Estamos apresentando Jornal Central. O Sebrae realizará nos dias 9, 10 e 11 de novembro na Avenida House, em Presidente Dutra, o Liquida Bazar. A abertura do evento será sexta-feira, dia 9 de novembro, às 14 horas. Serão 26 empresas participantes e você é nosso convidado. Oportunidade para comprar com descontos de 30% a 70%. E para o lazer, tem desfile de moda, desfile de pets, show de talentos, feijoada e música ao vivo. Confira nas redes sociais o cronograma e as empresas participantes. Mais informações pelo 3663-3934. Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Cerca de 16 servidores públicos foram alvo da Operação Perditiones da Polícia Federal no Maranhão. A operação visa combater o transporte ilegal de madeiras nas rodovias que cortam o estado. Detalhes com a repórter Maíra Heinen. A Polícia Federal busca combater ações ilegais da administração pública que viabilizam o transporte ilegal de madeira serrada pelas rodovias BR-316 e BR-222, no estado do Maranhão. Na operação Via Perditiones, estão sendo afastados de suas funções 16 servidores públicos. Também são cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária, envolvendo empresários e caminhoneiros do ramo madeireiro, além de outras medidas judiciais. Segundo a PF, as investigações mostram que servidores públicos atuavam nos municípios de Santa Inês e de Araguanã, autorizando a passagem dos caminhões sem a devida fiscalização rodoviária e fazendária, deixando de verificar o documento de origem florestal e as respectivas notas fiscais dos carregamentos de madeira. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência, violação do sigilo funcional e receptação qualificada. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. A partir da próxima segunda-feira até quarta-feira, dia 14, a chamada Caravana da Liberdade estará nas cidades maranhenses de Codó, Timbiras e Caxias, cidades inclusas nos 40 municípios com maior incidência de trabalho escravo. O objetivo é articular a rede de combate e prevenção a esse tipo de crime a níveis municipal e estadual, criando comitês unindo o trabalho do poder público e a sociedade civil local. As caravanas da Liberdade contam com a presença e a participação da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e secretarias municipais, entidades religiosas, Defensoria Pública do Estado, sindicatos, escolas estaduais e promotorias. Em Barra do Corda acontece a 6ª Conferência Local de Saúde Indígena. Vamos saber sobre a importância do evento com o nosso correspondente na região, Astrogildo Melo. Chegando de Barra do Corda com as informações aqui da 6ª Conferência Local de Saúde Indígena, vamos conversar com a Eu Morani, representante do coordenador do DICEI Maranhão, Alexandre Cantuária. Sou o chefe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena e nós estamos aqui numa comissão para a Conferência
Conferência Local de Saúde Indígena, que vai ser realizada aqui no município de Barra do Corda, cujo tema central é Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, atenção diferenciada, vida e saúde nas comunidades indígenas. É sempre um desafio, né? Tanto na sociedade em geral como a saúde indígena, porque o indígena vive na zona rural, né? E isso é sempre um desafio, às vezes até pela questão até de locomoção, né, doutora? Isso, é meio difícil, né? E a gente tem que entender que essa conferência é justamente para fazer uma reflexão com os indígenas, assim como também fazer uma reflexão com a comunidade envolvente, que no caso são os outros munícipes, né? Os participantes do município em geral, para que eles entendam que o indígena tem a sua cultura, tem a sua forma de vida diferenciada e que essa cultura e essa forma de vida diferenciada tem que ser respeitada por todos nós. Da Jorge do Melo, notícias para o Maranhão. Política. Juízes eleitorais do Maranhão cassaram nessa quinta-feira o mandato da prefeita de Santa Luzia e do seu vice. Mais detalhes com a repórter Tereza Cristina. A prefeita foi acusada de crimes eleitorais, entre eles a captação ilícita de sufrágio, compra de votos e o abuso do poder político e econômico cometidos nas eleições municipais de 2016. O julgamento foi iniciado na terça-feira e terminou com 3-1 pela cassação. E votaram pela cassação o relator do caso, o juiz eleitoral Itaécio Paulino, que votou com o parecer do Ministério Público Eleitoral, além dos juízes Wellington Cláudio de Castro e José Eduardo Moreira. Apenas o juiz Tairone José da Silva teve um entendimento diferente. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. E a discussão sobre a cassação do mandato da prefeita motivou uma grande repercussão na internet e um grupo mobiliza uma manifestação para este sábado no município. Repórter Tom Andrade. O clima em Santa Luzia é um pouco tenso, mas nada de exagerado, exceto algumas movimentações nas redes sociais da cidade, onde ocorrem debates entre membros ligados à gestão de Francilene Paixão de Queiroz, conhecida também como França do Macaquinho, alguns eleitores e pessoas que compõem os diversos grupos políticos de oposição. Vale ressaltar que a política em Santa Luzia é um pouco hostil, marcada por muitas politicagens e fake news. O clima deverá esquentar um pouco neste sábado, dia 10, por conta de uma manifestação que está sendo organizada por correligionários e aliados da prefeita França do Macaquinho. O evento está previsto para o turno da tarde e o objetivo é pressionar a Justiça Eleitoral do Estado, de terceira instância, a desfazerem a decisão que cassou os diplomas da prefeita França do Macaquinho e do seu vice, Juscelino Júnior, pelos crimes eleitorais de compra de votos, abuso de poder econômico, sufrágio eleitoral, dentre outros crimes que foram comprovados pelo denunciante, na época candidato de oposição, Ayrton Cavalcante, que também teve os seus direitos eleitorais cassados por 8 anos, há alguns meses atrás, pela acusação de compra de votos. Deverá assumir o cargo de prefeito da cidade até que ocorram novas eleições o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Almida Floresta, aliado da prefeita França do Macaquinho. Central de Notícias, de Santa Luzia, Tom Andrade. Em instantes aqui no Jornal Central, os detalhes para a segunda etapa do Enem que acontece no próximo domingo. Estamos apresentando Jornal Central. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. O governador Flávio Dino desmentiu ontem a informação sobre uma possível interrupção no pagamento de aposentados e pensionistas. O repórter Sebastião Neto tem mais informações sobre esse assunto.
O governador Flávio Dino desmentiu a informação divulgada por jornais e blogs que o Estado não honraria o pagamento de aposentados e pensionistas em 2019. O governador ressaltou que tem estabelecido medidas permanentes para garantir recuperação do fundo, que já sofre há vários anos de déficit financeiro. E eu queria desde logo dizer que as medidas estão sendo tomadas de gestão financeira para garantir a recuperação do fundo em razão desse déficit financeiro que ele já tem há quase uma década no Maranhão, e ao mesmo tempo a capacidade do Tesouro, que é o principal patrimônio para a garantia dos sistemas previdenciários. Dino desmentiu que o pagamento de aposentados e pensionistas possa ser suspenso em 2019. O governador classificou a informação de interrupção como maldade contra aposentados. Não há nenhum risco iminente de interrupção de pagamento. Isso é, como disse, uma maldade, pequena luta política para tratar de modo irresponsável um tema que é nacional e é um tema muito sério, e nós estamos cuidando com a seriedade que temos para garantir a continuidade dos direitos de todas as pessoas. De São Luís, Sebastião Neto. Vestibular de ensino à distância da Universidade Estadual do Maranhão recebe inscrições somente até esta sexta-feira. Repórter Tayane Maramaldo. Podem se inscrever candidatos que concluíram integralmente ou estejam cursando o terceiro ano do ensino médio em 2018. O vestibular EAD da UEMA está oferecendo 3.325 vagas para o primeiro semestre do ano de 2019. Para este processo, a universidade oferece os cursos de licenciatura em Filosofia, Física, Geografia, Música e Pedagogia, bacharelado em Administração Pública e tecnólogo em Alimentos, Gestão Comercial e Segurança do Trabalho. Os inscritos podem ter acesso a mais informações sobre o vestibular no site www.uemanet.uema.br/vestibular EAD e acessar a área de inscrição e edital completo do vestibular. Candidatos que conseguiram isenção do pagamento da taxa também devem realizar a inscrição do vestibular EAD. A inscrição tem valor de R$ 50 e deve ser pago até o dia 12 de novembro. A divulgação do resultado final do vestibular está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2019. De São Luís, Tayane Maramaldo. Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, fazem no próximo domingo a segunda parte da prova com questões de ciências da natureza e matemática. Uma novidade este ano é que os alunos ganharam 30 minutos a mais para fazer a segunda prova. Vale lembrar a todos os estudantes que os portões abrem ao meio-dia no horário oficial de Brasília e fecham a 1h da tarde. Os candidatos que faltaram à prova do primeiro dia podem fazer a segunda parte nesse domingo sem qualquer restrição. Os gabaritos devem ser divulgados no dia 14 de novembro e os resultados publicados no dia 17 de janeiro do próximo ano. Confira agora, na matéria de Josi Frazão, as dicas de concursos para o Maranhão. Iniciando com o processo seletivo para a vaga de professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Maranhão. O professor vai atuar na área de Química Orgânica, sub-área Química de Produtos Naturais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sob regime de dedicação exclusiva. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de novembro na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA, localizada na cidade universitária Dom Delgado. O horário de atendimento é de 8 ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde. O edital completo disponível no site ufma.br. Tem também o IFMA, Instituto Federal do Maranhão, que abriu inscrições para concurso público. São 27 vagas distribuídas entre os campos no estado. Entre os cargos estão administrador, assistente social, analista de tecnologia da informação, nutricionista, engenheiro elétrico, engenheiro agrônomo, odontólogo, psicólogo e relações públicas. Inscrições até o dia 14 de novembro através do site fsadu.org.br. Finalizando com o concurso da Câmara de Cururupu, distante 157 quilômetros de São Luís. As vagas são para assistente parlamentar, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista e vigia. A remuneração pode chegar a R$ 1.300. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro pelos sites
sites www.fsadu.org.br ou www.sousandred.org.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão. No próximo bloco, o pagamento de boletos vencidos sofrerão alteração a partir deste sábado. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas milhões de reais neste sábado. Rosamélia de Abreu. A Mega Sena sorteia o prêmio de 27 milhões de reais. O sorteio será realizado a partir das 20 horas pelo horário de Brasília, no Caminhão da Sorte da Caixa, que vai estar em Manhumirim, no interior de Minas Gerais. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá mais de 100 mil reais por mês em rendimentos. O valor também será suficiente para adquirir 10 apartamentos de luxo. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer agência bancária a partir deste sábado. De volta, Maíra Rainer. Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente e não apenas na instituição financeira em que foram emitidos. A regra vale a partir deste sábado. A medida será possível com a conclusão da implementação da nova plataforma de cobrança, sistema desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos em parceria com os bancos. Na última fase do processo, passa a ser obrigatório o cadastramento de títulos referentes à fatura de cartão de crédito e doações no novo sistema. Segundo a Febraban, além da praticidade, a implementação da nova plataforma torna o processo de pagamento via boleto mais seguro, sem risco de fraudes. Outra mudança diz respeito ao comprovante de pagamento, que será mais completo, apresentando todos os detalhes do boleto, juros, multa, desconto e informações do beneficiário e pagador. Esporte. MAC segue com as preparações da estreia na Copa da Federação Maranhense de Futebol. Repórter Paloma Pinheiro. A equipe quadricolor realizou um treinamento técnico e tático no Parque Valério Monteiro. Essa foi a primeira atividade com bola realizada pelo time, que segue rumo à estreia na Copa FMF, Federação Maranhense de Futebol. Vale uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2019. O Bode enfrenta o São José na próxima segunda-feira, às 7h15 da noite, no Estádio Castelão. Além do esquadrão quadricolor e do Peixe Pedra, Bacabal, Cordino, Santa Quitéria e o Pinheiro também seguem dando continuidade aos treinamentos antes da estreia na competição. Já o Papão do Norte começou a contratar atletas para a temporada 2019. Ainda sem confirmação oficial, o primeiro reforço do clube deve ser o goleiro Rodolfo Castro, que pertence ao Atlético Mineiro, mas que estava emprestado ao Guarani de São Paulo. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Paloma Pinheiro. E a Federação Maranhense de Futebol confirma a fórmula de disputa do Campeonato Maranhense 2019. Juraci Vieira. E a Federação Maranhense de Futebol recebeu todos os representantes de clubes que integram a primeira divisão do futebol do Maranhão para a reunião do Conselho Arbitral, que trata do Campeonato Maranhense da Série A de 2019, que começará no dia 19 de janeiro. O torneio seguirá o padrão dos 2 últimos anos, com 8 equipes na fase de grupos, onde os 4 melhores avançam para a final. As equipes com melhor campanha na classificação geral jogam pelo empate no placar agregado, enquanto o último colocado será rebaixado. A fase classificatória contará apenas com jogos de ida. O Pinheiro é a grande novidade da edição de 2019, voltando à elite estadual após 26 anos com o título da Série B do Maranhense de 2018. O Moto defenderá o título, completando a lista de participantes com Imperatriz, Maranhão Atlético Clube, São José, Sampaio Corrêa, Cordino de Barra do Corda e Santa Quitéria. Na rodada de abertura, o Imperatriz recebe o Santa Quitéria no dia 19 de janeiro. A reedição da final de 2018 entre Moto e Imperatriz será realizada no dia 23 de janeiro, na segunda rodada. O superclássico entre Moto Clube e Sampaio Corrêa será no dia 10 de fevereiro. A tabela completa será divulgada nas próximas semanas. Dentre as equipes, São José e Santa Quitéria fizeram uma solicitação à Federação Maranhense
profissionais de futebol. Eles buscam mudanças dos estádios onde mandarão seus jogos. O Peixe Pedra pediu para jogar no Cerejão, em Rosário, enquanto a Raposa quer mandar suas partidas no Pinheirão, na cidade de São Mateus. Confira agora a situação do Sampaio Corrêa na reta final da Série B. Jorge Vanburger. Restam 3 rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O mais ameaçado é o Sampaio Corrêa, que ocupa a 19ª posição, o penúltimo lugar da tabela, com 32 pontos, a 9 do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o CRB, que tem 41. Já o Paysandu, com 37 pontos, na 17ª posição, é o primeiro do Z4, a 4 pontos do CRB. A situação do Sampaio é de quase desespero, pois se perder para o São Bento neste sábado em casa, pela 36ª rodada, e o CRB empatar com o Criciúma em Santa Catarina, estará matematicamente rebaixado. Caso vença, terá que torcer ainda por derrota do time paulista. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias e transmitido para todas as regiões do Maranhão por mais de 230 emissoras parceiras. Se você quer conhecer mais sobre a Central de Notícias, é só acessar o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é Central de Notícias MA, e se inscreva no canal da Central de Notícias no YouTube. A técnica é de James Chaves, a apresentação foi de Humberto Fernandes e estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. A todos um bom fim de semana. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos, mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.